Gente, vamos lá para Trigun Stampede, Estouro da Boiada, episódio número 4. Lembrando que o episódio passado foi um episódio bem pesado. Sabe o que eu odeio? Eu odeio fundo do meu coração, né? O cara vai no comentário do meu vídeo de Trigun. Ah, mas a motivação do Million Knives é muito mais profunda do que você imagina. Porque no mangá, planta é luxo para quem só pode comer carne. Isso aqui é uma crítica, É um mundo reverso, onde a carne é abundante e a planta não é. Caralho, uma cruz, velho, muito forte. E quem é ele? Jesus Cristo. Hungry, fome. Música de faroeste americano. Tá tudo ligado ao Vash. E são cúmplices, não são mais jornalistas. O que eu tinha falado no episódio passado? Ele não come, o Vash não come. Olha, isso aí é um monte de grilo, hein? Não, pô. Vermes. Vai atropelar o Jesus, caralho. Tentou não atropelar, mas atropelou mesmo assim. Tá meio na merda, eu acho. Ok, achou um posto. Tem ninguém aí não, mano. Será que é ele que matou esses dois caras? Essas duas pessoas? Tem uma pessoa ali dentro, tá? Escondida. Não quer dizer nada não, mas sempre tem uma pessoa no armário. Vamos ver se o Vash vai tirar a pessoa do armário. Vai, Vash. Tira a pessoa do armário. É uma criança. Caralho, ele é padre, velho. Ele é padre. Ele é meio fracassado. Agente funerário. Deixa que ele carrega a cruz dele, tá? Não precisa carregar pra ele. Uma criança órfã. Toma um doce. Não importa o tamanho da sua cruz, todos merecemos comer e sorrir. Isso aqui é uma mensagem otimista, tá? Uma mensagem muito otimista. Não importa o tamanho da sua cruz, todos merecemos comer e sorrir. Mas a criança vai chorar. Acabou de perder a família. Conta. Misterioso. Ele tem um corpo resistente. Misterioso. Ih, mano. Monstro, tá? Eita porra. É monstro. Eita porra. Fudeu, irmão. O que está acontecendo? Caralho. Verme gigante. É um Hot Worm. E agora a gente vai ter o episódio do Jonas e a baleia. São vários Jonas e uma baleia só. Deu merda, hein? Deu merda. Eu acho que ele já foi comida. Tá, até agora o que ele apresentou? Uma hora ser a caça, outra ser o caçador? Porque no começo ele tava falando dos humanos comendo os vermes, agora o verme acabou de comer o humano. Porque assim, vamos pegar, novamente, eu sempre pego os elementos do episódio, né? Você tem o episódio aqui, tem um cara com uma cruz, ele tá carregando a sua cruz no deserto. Beleza, esse é um elemento. Então meio que ele tá sobrevivendo com um pouco que ele carrega, e esse pouco que ele carrega é a cruz dele. Isso fala um pouco do personagem. Ele também falou que ele não tem família, que ele cresceu como órfão, ou seja, ele é sozinho. Reforçando a ideia da mensagem de que ele é uma pessoa solitária, carregando uma cruz muito pesada, mas ele está sobrevivendo justamente porque ele carrega essa cruz. E é justamente isso que faz ele viver, que faz ele continuar vivendo. Durante isso a gente tem ele atropelado pelo Vash e pelas pessoas que estão com o Vash, meio que dizendo a entrada na vida dessa pessoa que solitária e cagada é uma entrada que vai balançar a estrutura dessa pessoa. Então o Vash ele entra com tudo na vida dessa pessoa, atropelando, provavelmente mudando completamente a direção em que esse cara estava seguindo. Aí beleza. Você tem eles indo pro lugar pra salvar o cara, né? E lá tem uma família, aparentemente uma família, 2 pessoas morreram e a criança está viva. A criança não fala nada, então a gente tem pouca informação da criança. A única coisa que a gente sabe é que ela estava presente ali. Que ela foi a única que sobreviveu ou que ela matou esses pais. Não sabemos. Mas se você apresenta um personagem que você tá falando que você tá mudando a vida dele por estar entrando com tudo na vida dele, e depois você apresenta outro personagem e você não diz muito, então meio que você diz sem querer que os dois personagens estão sofrendo o mesmo impacto na vida, saca? Então o Vash e o grupo dele estão entrando na vida dessas pessoas e modificando tudo. Então esses são os elementos dos personagens. Agora, os elementos dos animais, ele tratou aqui 3 pontos de vista. Ele tratou a carne farta, que é os caras comendo lá um pedaço gigante de carne e tendo até saudade de comer planta, porque tem muita carne e tem pouca planta. Que é o segundo episódio, já fala sobre plantas, né? Por ausência de plantas. Segundo ou terceiro já fala sobre a ausência de plantas. As plantas que estavam naquela cidade eram as únicas plantas da região. E planta é uma coisa muito rara, né? Então ele tá tratando desse tema o tempo todo. Planta é uma coisa muito rara. Então a gente vai ter muito mais relação com carne do que com planta. Ele apresenta os vermes voando assim no ar, que dá uma ideia de grilo, mas aí é uns bagulho que parece um vírus. Mas da maneira como se comporta, você pode entender que são como se fossem insetos, né?
coisas que tem muita proteína, mas ao mesmo tempo não tem um gosto muito bom. Então você faz associação livre, né? Nesse caso, entre aqueles bichinhos voando e insetos. A gente não gosta de comer. A gente tem nojo, mas eles têm proteína. E se você se acostumar com isso, você consegue comer bem. Uma carne boa tem bastante carne, tem carne para tudo que é lugar. Plantas são raras. E tem tanta carne que os seres com carne se desenvolveram a ponto de ficarem gigantes. Que nem o caso desse daqui. E agora, eles entraram nesse ser gigante, nesse verme gigante. E eles estão vendo de dentro deste verme gigante. Então a gente tem dois temas. O tema do personagem da cruz. E a gente tem o tema da carne. E o que ele está falando? Ele está falando de pontos de vista de como a gente olha para a carne. Porque ele falou dos vermes, 3 vermes aí. Um verme mediano que você caça. Um verme pequenininho que você tem a opção de comer ou não, mas não deixa de ser proteína. E um verme gigante que te caça. Então você está olhando para o mesmo elemento de 3 pontos de vista diferentes. Um de fora apreciando, que é aquele que come. Um de fora tendo nojo, que é aquele que são os insetos lá. E um de dentro. Então agora eu tô curioso para ver o restante do episódio, para entender como é que ele vai conectar os dois temas. E o que ele tá querendo dizer com esse verme gigante. Por que eu tô vendo a parte de dentro do verme gigante? Ele já falou que estão todos conectados. Isso faz sentido. Óbvio. Isso aliás, é uma mensagem óbvia de que a natureza toda está conectada. E que desde o inseto que você desvaloriza até o maiorzão que come tudo, você precisa de toda essa cadeia alimentar para ela se sustentar. Então você precisa que essa cadeia continue saudável para ela se sustentar. Isso é um conceito básico de cadeia alimentar, esse é um conceito básico da natureza, que começa desde bactéria, plâncton até os maiores, e aí acaba voltando. Tem a questão do ciclo de carbono, que também é alimentada por essa cadeia alimentar, por essa teia alimentar. Então ele está falando sobre isso. E isso eu entendi. Agora eu quero ver mais, vamos ver. Que não solta a cruz. Não vive sem a cruz. Tá, cada um vai para um lugar. Vai tomar um susto, tá? É a criança, porra. Por que essa criança... Essa criança foi na frente e deitou aí? Foda-se. Vai ser atacado, tá? Maluco fumando, foda-se. Come. Ele come qualquer coisa. Bela sombra. Você precisa querer viver mesmo que sacrifique os outros. Bom, ele tem uma cruz, né? Então tá querendo dizer que ele tá vivendo sobre o sacrifício de outros ou do próprio sacrifício, né? Não sei, né? Mas vamos lá. Então a gente tá falando... Olha como que os dois itens vão se juntar. Ele tá utilizando a temática de cadeia alimentar para falar do personagem da cruz, que provavelmente enxerga o mundo desta maneira, tanto que ele está comendo os bichinhos aí para sobreviver. Então ele se sente dentro de uma cadeia alimentar onde ele precisa caçar os outros, ou se alimentar dos outros, ou acabar com os outros para continuar sobrevivendo. Ele vive do sacrifício dos outros. Então você precisa querer viver mesmo que sacrifício dos outros. Então, para garantir a vida dele, ele faz qualquer coisa. Por isso que ele pergunta pro Vashti assim: você vai sacrificar sua vida por essa pessoa? Você vai colocar sua vida em risco por essa pessoa? Ele é um assassino. Um humano que manipula vermes. Deixa eu ver tua cruz então, mano. Se você não controla verme. Ele mata sorrindo. Ih, ele viu no fundo dos olhos do cara que ele não é assassino. Ele pode não ser um assassino, ele pode estar um assassino de aluguel. E é essa cruz que ele carrega. Não com que tô, tá? Tá dizendo que sem corpo, sem morto. Foram expulsos, expelidos. Vão voltar pra dentro. Sai, mano. Você não entende porra nenhuma. Pode fugir, eu não vou fugir. Eu vou salvar as pessoas. Falou, mas ele ficou também, tá? Ah, é o moleque. Puta que pariu. Fala pra mim que é o moleque que controla os bichos. O nosso querido Vashti, ele aplica o negócio da presunção de inocência no talo, né? É o moleque que controla os vermes.
Matou, ele que matou. Ele é um verme. O maluco é brabo, brabo. Bala. Brabo, brabo. Quitou, foda-se. Caralho, foda, foda. Caralho, foda. Foda, foda. Dividiu o bicho no meio, vai se fuder. Caralho, mar de sangue, muito bom. Jonas e a baleia, tchau baleia. Maluco, agora é carne pra anos, tá? Come, porra, é costela, caralho. Costela, porra, come. Um dia você é o caçador, no outro você é a caça. Isso aí já tava claro pra mim. Faz tempo que ele não comia, tá? 2 ou 3 dias. Mereço comer e sorrir, certo? Viu? Wolfwood. Olha aí pro céu, olha pro céu. Foda. As coisas são feias e bonitas dependendo de quem olha e quando. Tudo aquilo é verme. Ih, mano, é brother? Ih, mano. Ele é Falciane. Matar aliados é a especialidade dele. A cruz que ele carrega. Exatamente, Arthur. Eu acho que eu acertei. Assassino de aluguel. Vou mudar pra adivinho de anime, né? O nome do canal. Eu vou abrir o Vash. Seja lá o que eles estão falando, não sei o que eles estão falando. Eles estão falando de um portal, de um bagulho assim. Que a moral e a ética do Vash tá segurando esse portal. Então, Milionários vai lá abrir esse portal. Ou seja, vai acabar com a moral e a ética do... Mas vamos lá. Como eu havia dito, ele utilizou dois temas para falar da mesma coisa, mas ele utilizou a questão da cadeia alimentar para justificar o nosso querido assassino de aluguel. Ele faz isso porque ele se vê dessa maneira. Ele se vê como parte da cadeia alimentar, logo ele sacrifica aqueles que ele precisa para poder sobreviver. Ele é um assassino de aluguel. E o método dele de trabalho é ganhar a confiança das pessoas para poder, enfim, matá-las ou entregá-las ou alguma coisa nesse sentido, para poder sobreviver. Então ele está sobrevivendo, enganando as pessoas. Isso o deixa solitário no deserto, carregando uma cruz muito grande, porque não tem como você não criar vínculos. Não tem como você não criar vínculos com as pessoas que você convive. Seja um vínculo de amizade, de amor ou ódio. Algum vínculo você vai ter. Assim como toda a cadeia alimentar está conectada e uma depende da outra, ele também se conecta com todas as pessoas e ele depende disso. Essa mesma motivação dele de sobreviver, essa mesma situação dele, que ele tem que matar pessoas próximas para sobreviver, é a cruz que ele carrega e que o mantém vivo. Ele está vivo porque se ele morrer é como se fosse um desrespeito com as pessoas que ele matou. Ele tem que carregar uma cruz e sofrer. Ele tem que carregar uma cruz pesada no deserto. Então, o episódio fez uma conexão entre cadeia alimentar, a personalidade do personagem, o quanto ele se considera dentro desse sistema, o quanto ele vive dentro desse sistema e o quanto é pesado para ele não conseguir sair disso. E quanto mais dentro desse sistema ele tá, maior é a cruz que ele carrega. Maior é o peso que ele carrega nas costas de ter que continuar vivendo, mesmo que seja dessa maneira. Ele juntou os dois temas. E assim, o que o Vash vê? O Vash vê no fundo que ele não é essa pessoa. Ele não é uma pessoa má. O que dá a entender é que ele está sendo levado por uma circunstância que aconteceu e aí ele foi indo e caminhando no deserto e as coisas acontecem, atropelam ele, digamos assim, né? A vida dele provavelmente teve um evento impactante que o fez seguir neste caminho e até hoje ele segue neste caminho e ele não se vê nem com capacidade de sair disso. Então ele vive com esse peso e segue a vida dele com esse peso e a gente vai ver como é que o Vash e os outros personagens vão tirar esse peso dele, talvez tiraram o peso dele, talvez ajudá-lo a carregar esse peso, ou talvez eliminar esse peso através da morte dele.
Será que um dos possíveis fins pra esse cara, pra qual a mensagem que ele tá querendo passar nesse episódio, é ele se sacrificar por alguém. Ele considerar de fato que a vida de alguém é mais importante do que a vida dele, mesmo com todo esse peso que ele carrega. Isso seria uma coisa interessante de se pensar durante o anime, né? Daqui pra frente. Mas é isso, ele juntou vários. Eu gostei muito desse episódio, cara. Ele juntou dois temas que no primeiro momento eu não via nenhuma conexão e ele acabou mostrando. Bizarro, né? Bizarro. Foda, foda, muito foda. Esse foi o episódio 4, né? De Trigun Stampede.